Muito bem, galera. Essa aqui é a nossa aula de português. Pegue o seu livro, abra na página 48, pegue o seu lápis e vamos fazer a correção. Pegue a borracha também, tá bom? Nós vamos relembrar os tempos verbais. Lembra quais são eles? Passado, presente e futuro. Lembrando que o passado é chamado também de pretérito e tem outras subdivisões, tanto do pretérito quanto do futuro. Mas por enquanto basta passado, presente e futuro. Na questão de número 11, pede para você olhar o texto, né? E na página 44 é apresentar os verbos no passado e no presente. No quadro vermelho, os verbos do passado, a frase que eu selecionei foi essa aí, tá? Veja que todos os verbos do passado estão grifados, tá? E esses verbos do passado aí é o pretérito imperfeito, tá? Que é morava, via, levava, trabalhava e demorava. Esses são os verbos do passado. No quadro azul, vocês vão colocar uma frase com o verbo no tempo presente. A frase escolhida foi essa aí, né? Aqui o meu pai, ele trabalha de pedreiro e me leva para ser seu ajudante porque ele quer que eu aprenda uma profissão também. E os verbos que estão no tempo presente é trabalha, leva e aprenda. Veja que no quadro vermelho, verbos no passado, quadro azul, verbos no tempo presente, tá bom? Marque esses. Na letra B da questão 11, nós vamos reescrever a frase que está no quadro azul, porém dessa vez colocar aqueles 3 verbos lá no tempo passado, tá? E a frase ficou assim: eu moro na fazenda e vejo muito bicho. Todo dia eu levo o almoço para o meu pai, ele trabalha numa roça longe da fazenda e demora um tempão para chegar lá. Todos os verbos que eu grifei, tempo passado. Na questão 11, letra C, pergunta qual tempo verbal está mais próximo do autor, do leitor. Explique. Resposta correta. É o tempo presente, porque ele está ligado a acontecimentos recentes. E a questão 12 pede para você voltar no texto da página 44 e pintar de vermelho os verbos no passado e pintar de verde os verbos no presente. Pinte apenas os verbos que você tem certeza que estão nesses tempos. Após você ter marcado os verbos de vermelho e de verde, responda a questão 13, né? A partir das características do relato e dos verbos que você analisou no texto, responda por que o narrador empregou verbos no passado e no presente. Resposta correta. Ele usou os 2 tempos verbais para comparar as experiências vividas no tempo em que morava na roça, passado, e as experiências atuais na cidade, ou seja, presente. Por isso que ele usou os 2 tempos. Vamos agora para a página 49, questão 14. Aí pergunta assim: além dos verbos, que outras palavras ou expressões foram usadas para indicar o tempo passado e o tempo presente? No quadro vermelho, nós encontramos 2 expressões que indicam o tempo passado. A primeira é naquele tempo, né? Que vem com aquela frase, naquele tempo meu pai era lavrador. E a segunda é na época, que vem na frase, na época de manga eu fazia carinho. Tempo passado. No quadro azul, pergunta qual é a palavra que não é verbo, mas que indicou o tempo presente. No quadro azul, a palavra é agora, né? Que vem acompanhada da frase: agora nós nos mudamos para a cidade de Formosa. Então veja que as expressões naquele tempo e na época e o agora não são verbos, mas indicam passado e presente, tá? Então existem expressões que substituem os verbos nesse caso. Na questão 15, nós vamos reescrever as frases, substituindo aquelas expressões grifadas lá na 14, aquelas lá, por sinônimos, outras de sentido semelhante. As expressões escolhidas foi para o quadro vermelho, nós colocamos naqueles dias e no tempo. Para a expressão do quadro azul, agora foi substituído por atualmente. Copia a expressão e a frase completa. Na questão 16, tem assim a pergunta: a que elementos os verbos em destaque se referem? Sublinhe. Veja que eu tenho aí em negrito, ou seja, escrito com a cor forte, um verbo, e grifado eu tenho a expressão que o refere. Por exemplo, mostra. Quem é que mostra? A televisão. Morava. Quem morava? Eu. Estranhei? Eu. Quem trabalhava? Meu pai. Quem trabalha? O meu pai. Quem disse? Minha mãe.
Para finalizar, a questão 17 pede para você comparar as duas frases que estão no quadro amarelo e dizer qual delas indicam ação. A frase A diz: meu pai era lavrador. A frase B diz: meu pai trabalhava só na roça. Né? Esse trabalhava aí é o verbo no pretérito imperfeito. E ele está realmente indicando a ação do pai, tá? Porque a frase A, o está dizendo sobre a característica do pai, o que ele era. Galera, agora é a vez de vocês treinarem a página 50 e 51. Pegue aí, responda agora, antes de você assistir a correção, tá? Nós vamos retomar aí a questão do diminutivo, né? Ou seja, os sufixos inhuinha, inhuinhas, coisa muito fácil, e também de acentuação, tudo que vocês já viram no quarto ano, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Pegue e responda. A questão 19 pede para responder no caderno. Não tem necessidade, é só 4 palavras a resposta. Responda aí no livro.